Boa tarde a todos, daqui fala o Elias. Estou aqui para fazer mais um vídeo falando sobre os escolhidos. Hoje eu vim com um tema muito importante que é as consequências de enfrentar um escolhido. Quais são as consequências quando você enfrenta ou maltrata um escolhido? Simplesmente um escolhido ele foi marcado por Deus para um propósito maior. E existem pessoas que se opõem ao escolhido, se opõem contra o escolhido. E muitas das vezes essas pessoas fazem isso por injustiça mesmo, tipo, na vida do escolhido, fazem isso por injustiça. São pessoas que pensam que, tipo, vão tramar contra o escolhido, vão atacar o escolhido e que isso vai passar despercebido diante de Deus. Só que Deus tem visto tudo que acontece com o escolhido, principalmente principalmente aqueles que estão contra o escolhido por injustiça mesmo, por maldade mesmo. Porque algumas coisas que o escolhido enfrenta lhe fortalece, mas algumas pessoas simplesmente querem passar do limite, querem se tornar tipo, querem se endeusar, querem se colocar como deuses na vida do escolhido. E muitas das vezes Deus tem visto isso. É por isso que Deus muitas das vezes livra o escolhido de muita coisa que estava preparado contra a vida dele, para arruinar, para destruir, e Deus simplesmente se levanta contra isso. E acontece que essas pessoas que se levantam contra o escolhido normalmente podem enfrentar consequências, não pela vontade do escolhido, mas pela vontade de Deus. Enfrentam consequências, porque Deus peleja contra o escolhido. Deus tipo, livra o escolhido. Quando o escolhido começa a orar muito e se entrega para Deus, simplesmente essas pessoas que estão contra o escolhido podem viver consequências não pela vontade do escolhido, mas pela vontade de Deus. Muitas das vezes o escolhido não precisa declarar palavras contra pessoas. O escolhido não precisa declarar palavras contra pessoas, não precisa tipo contra-atacar as pessoas, nem vingar. O escolhido muitas das vezes fica em silêncio e ele não pensa em vingar as pessoas, mas Deus se justifica para ele, Deus faz justiça para ele e de um jeito muito estratégico. É Deus quem faz. E aí tem consequências, tem sinais de consequências que essas pessoas enfrentam contra a vida do escolhido por injustiça. Yeah. O primeiro sinal que essas pessoas enfrentam simplesmente são conflitos intensos. Essas pessoas de repente começam a discutir, começam a se complicar com todo mundo, tudo se complica para eles. Isso é o primeiro sinal que está a enfrentar consequências contra a vida do escolhido. Conflitos intensos, conflitam com todo mundo. São pessoas que eles podem estar juntos tão bem, mas de repente começaram a se complicar com todo mundo, começaram a se irritar, começaram a se complicar, tipo, a discutir. Discussões toda hora, acontece com essas pessoas simplesmente já não conseguem encontrar uma paz facilmente, porque sabem que porque na consciência deles começam a perceber que mexeram contra alguém que tá ligado diretamente com Deus, um escolhido não é assim um perfeito, um iluminado, mas pela vontade de Deus, pela missão que Deus colocou na vida dele, muitas das vezes ele é protegido, ele é livrado de muita coisa, ele é livrado de muita coisa. E essas pessoas enfrentam consequências diante de Deus. Essas pessoas enfrentam consequências espirituais que Deus simplesmente faz para proteger o escolhido, para livrar o escolhido. E uma das consequências que essas pessoas enfrentam são as discussões, os conflitos. Essas pessoas começam a entrar em conflitos entre eles. Eles podem estar bem unidos, eles podem vir contra o escolhido bem unidos, bem fortes, com planos bem estruturados, mas de repente começam a discutir entre eles, se separam entre eles mesmos se separam, entre eles mesmos ficam contra eles mesmos, em vez de ficar contra o escolhido, eles começam a ficar contra eles mesmos. São conflitos, são conflitos espirituais, ou bem dizer, conflitos e discussões entre eles. O segundo sinal que essas pessoas enfrentam quando vão contra um escolhido pela injustiça, simplesmente é que algumas coisas não começam a funcionar como antes. Por exemplo, negócios que antes funcionavam, de repente começam a cair, coisas que antes prosperavam na vida deles, de repente começam a desaparecer, tipo, os dinheiros, os negócios que eles tinham começam a cair. Simplesmente essas pessoas quando se metem com o escolhido e Deus começa a lhes dar consequências, algumas coisas já não funcionam como antes, nada começa a funcionar como antes. São coisas que simplesmente eles tinham para fazer, projetos, viagens, começam
deixam de funcionar essas coisas param de funcionar, até mesmo em casa, até mesmo em casa, nas suas casas, as coisas começam a estragar de repente, coisas dentro de casa estragam, perdem assim, perdem valor coisas dentro de casa, é que são consequências de se meter contra um escolhido, porque um escolhido ele não faz ataques pessoalmente ou diretamente, mas é Deus que peleja com ele ou na vida dele, é Deus que simplesmente protege o escolhido. E há consequências, existem consequências quando você se mete contra a vida do escolhido. E uma das consequências que você vai enfrentar são as coisas da tua vida deixarem de funcionar, algumas coisas na tua vida deixam de funcionar normalmente. Negócios que antes iam bem, ou projetos que antes iam bem, de repente começam a cair. Ou você que tinha muito dinheiro, de repente perde o dinheiro. Porque, porque você se meteu contra um escolhido. O terceiro sinal que essas pessoas enfrentam como consequência de se meter na vida do escolhido simplesmente é a falta de paz. Essas pessoas de repente começam a ter falta de paz, de repente começam, já não tem mais paz. Toda pessoa que se mete na vida do escolhido por injustiça, quando começa a pagar as consequências, simplesmente perde a paz. Já não consegue ter a mesma paz de antes. Simplesmente essa pessoa não consegue ter a mesma paz. Ele pode até esconder essa paz em alguns momentos, mas dentro dele já não tem paz. Essa pessoa já não tem paz. Porque se quando você se mete contra a vida do escolhido, não estás contra o escolhido, estás contra o Deus, a vida dele. É contra Deus. E isso simplesmente com o tempo você vai passar a perceber que estás a pagar consequências pela vida, porque você foi contra o escolhido. Simplesmente o escolhido é protegido por Deus, não por ser alguém perfeito ou magnífico, mas simplesmente pela missão que Deus confiou nele. E você simplesmente tentando maltratar o escolhido pela injustiça, ou queres acabar com a vida do escolhido, queres impedir o plano de Deus na vida do escolhido. Simplesmente você se vê contra o próprio Deus, você se encontra com Deus, você se enfrenta com Deus. E isso você paga a consequência, falta de paz, peso na consciência, tua consciência fica pesada porque você sabe que fez algo de errado contra alguém que não se mexe, um escolhido é alguém que não se mexe assim pela maldade profunda. Você pode ter aquela maldade mesmo na vida do outro, mas quando é escolhido, saiba que tarde ou cedo você vai pagar uma coisa contra que não vai ser o escolhido a fazer algo contra você, vai ser o próprio Deus. Você vai fazer uma maldade na vida do escolhido, mas o escolhido não vai se vingar. É Deus que vai fazer a justiça na hora certa, no tempo certo, no momento certo. O escolhido não precisa declarar palavras contra você ou fazer rituais contra você. Simplesmente ele vai crescendo, evoluindo, até vai te esquecer, mas você que fez algo de errado é que vai ficar com falta de paz, porque o escolhido funciona assim, que você ele fez algo de errado na vida dele, mas ele daqui a pouco esquece, evolui, cresce, mas você perde a paz, mas você que fez algo de errado no escolhido, você perde a paz, porque sabe que estás contra alguém que simplesmente está com Deus, tá? Ele foi selado por Deus. Isso acontece muito com pessoas que estão passando por consequências por se meter na vida de um escolhido. O quarto sinal de consequência que as pessoas enfrentam quando se metem contra a vida de um escolhido pela injustiça, simplesmente é ver o escolhido crescendo, ver o escolhido crescendo, mesmo com ataques deles. São pessoas que simplesmente atacaram o escolhido, fizeram muita maldade na vida do escolhido e de repente começam a ver que o escolhido está a crescer mais, só está a crescer, só está a evoluir. E eles estão simplesmente, eles estão a atacar. Quanto mais eles atacam, quanto mais eles fazem plano contra a vida do escolhido, tem sempre algo que mostra que o escolhido cresceu ou evoluiu. Que sempre está a evoluir, sempre está a ficar mais forte. Isso dói na vida dessas pessoas, dói porque eles investem contra a vida do escolhido. Isso acontece muito na realidade dos escolhidos. Tem pessoas que simplesmente investem para ver o escolhido cair, porque tem medo de ver o escolhido avançando e vendo a promessa se cumprindo. Tem medo dessa promessa se cumprir, tem medo da luz que o escolhido tem para chegar até onde tem, para chegar até essa promessa. Então simplesmente investem antes mesmo do escolhido conseguir se realizar a promessa, eles investem contra a vida do escolhido. Só que quanto mais eles investem contra a vida do escolhido, em vez deles olharem para o escolhido no poço, eles veem o escolhido sempre
Ele sempre vem escolher um trono, bem dizer, sempre evoluir, sempre a crescer. Como é que essa pessoa nós fizemos tudo de mal para ele? Essa pessoa lhe desejamos mal, lhe fizemos o mal, mas sempre cresceu, sempre evoluiu, está sempre crescendo, está sempre evoluiu. Isso dói muito na vida dessas pessoas, dói muito ver alguém que você quer destruir a vida dele e tem sempre ele vai crescer, dói muito. Isso que acontece com os escolhidos ou com as pessoas que simplesmente enfrentam consequências por se meter contra um escolhido. O quinto sinal que as pessoas enfrentam como consequência de se meter na vida de um escolhido, contra a vida de um escolhido, pela injustiça, mesmo pela aquela maldade, simplesmente é que Deus peleja contra o escolhido ou contra a vida do escolhido. E o escolhido não precisa se vingar. Muitos pensam que tipo vão atacar o escolhido, vão fazer a maldade no escolhido e depois o escolhido vai desejar vingança. Um escolhido não faz vingança, um escolhido não faz vingança, não conhece o caminho da vingança ou da ira. Simplesmente ele avança, ele cai, levanta e avança, só evolui, só evolui. Mesmo que você coloque muita coisa no caminho do escolhido, o escolhido está sempre a evoluir, ele tá sempre avançando. Porque não é, quem guia o escolhido é Deus. Quem guia o escolhido é Deus. O escolhido não vai pela força própria. É Deus que vai guiar ele. Então Deus peleja contra a vida do escolhido. Todos aqueles que se metem contra a vida do escolhido, não se veem contra o escolhido, se veem contra Deus. Não é o escolhido que vai ir contra essas pessoas. O escolhido não precisa guardar mágoa, guardar sentimentos de raiva contra essas pessoas. Essas pessoas se veem com o próprio Deus. E o escolhido não precisa se irar, o escolhido não precisa irar. O escolhido só precisa simplesmente levantar e avançar. Eles querem deixar cair o escolhido, mas o escolhido em vez de cair, ele só levanta e avança. Ele não precisa recuar e nem contra-atacar essas pessoas. O escolhido não precisa contra-atacar. Não precisa contra-atacar essas pessoas. Você nunca vai ver um escolhido ser atacado, ele fazer vingança ou ele tentar rebater essas pessoas. Simplesmente Deus no tempo certo faz a justiça. É por isso que essas pessoas com o tempo começam a perder paz. Eles mesmo que perdem paz, eles mesmo que atacaram o escolhido, que fizeram maldades, são mesmo eles que vão entrar no buraco deles mesmo. Cavaram um buraco contra você, mas eles próprios que entraram. São eles mesmo que entram, enquanto o escolhido que era para lhe colocar no buraco, só avançou, só está no trono de novo. É assim que acontece na vida do escolhido. E agora vou dar os dois últimos sinais. Eu vou falar sobre os últimos sinais. São dois sinais que são simplesmente os últimos sinais que eu vou dar. Esses sinais são tipo. O primeiro sinal que eu vou dar como último, penúltimo, simplesmente é que as máscaras caem com o tempo, as máscaras caem. Tem pessoas que simplesmente fingiam ser boas pessoas contigo. Por ser ao longo dos anos ou muitos meses, essas pessoas fingiam estar bem contigo. Tem pessoas assim na vida do escolhido. Existem pessoas que fingem ser boas pessoas contigo para conseguir espaço na tua vida, para começar a fazer seus planos. Tem pessoas assim que tem pessoas assim que tem que estar sempre a fingir que são boas pessoas contigo para simplesmente começar a executar seus planos contra a tua vida. Tem que fingir ser boas pessoas contigo, mas com o tempo essa máscara cai. E uma das consequências que essa pessoa enfrenta é a máscara cair. A verdade começa a vir à tona, a verdade começa a vir à tona. Tipo, essas pessoas que antes conseguiam fingir ser boas pessoas contigo, já não conseguem mais fingir ser boas pessoas. Simplesmente a máscara caiu, porque a tua luz está a incomodar. Quem está contigo de verdade não precisa usar máscara. Assim como o escolhido não usa máscara social para fingir, para agradar. Então uma pessoa que está com o escolhido, que te gosta de verdade, usa máscara. Nenhuma pessoa que te gosta de verdade vai usar uma máscara escolhida. Então simplesmente quando essa pessoa, a máscara cai, nunca te gostou de verdade, apenas estava a fingir para executar seus planos. E tem pessoas na vida do escolhido, tem pessoas assim. Na vida do escolhido tem muitas pessoas que são assim, tipo, que precisam de usar máscara para te enganar. Eles têm que fingir ser boas pessoas contigo para continuar a executar seus planos. Tem que continuar a fingir que são boas pessoas contigo para executar seus planos. Então chega um tempo que essa máscara cai, chega um tempo que já não consegue mais fingir serem boas pessoas contigo. Então as pessoas têm que estar a te mentir, têm que estar sempre a te mentir que são boas pessoas, que estão sempre a fazer pelo teu bem. Mas se você discernir mesmo bem, você vai perceber que essas pessoas querem mesmo te destruir. Então você escolher, tem que saber dar
se afastar dessas pessoas e colocar essas pessoas na mão de Deus. Porque o escolhido, você tem que ter um caminho autêntico, o teu caminho é autêntico, você não pode andar com pessoas que simplesmente estão contigo como estão usando máscaras, estão usando máscaras para te enganar, para fingir que são boas pessoas contigo, mas no fundo querem ver a tua queda, a tua destruição. E tem pessoas assim, e tem pessoas que simplesmente usam máscaras para agradar os outros e simplesmente usam máscara para te agradar por um fingimento, querem te agradar por fingimento, enquanto querem mesmo te destruir. Então as máscaras caem com o tempo. Quanto mais você tem orado, quanto mais você vai buscar a Deus, essas máscaras vão cair com o tempo. Quanto mais você evolui, quanto mais você cresce como escolhido, essas máscaras caem com o tempo. Essas máscaras caem, essas pessoas se revelam com maldades. E quando a pessoa se revela, você escolhido tem que se afastar mesmo. Afastar mesmo para sempre essas pessoas, se afastar mesmo, dar limites pessoais com essa pessoa, tem que dar limites pessoais. E porque essas pessoas que usam máscara não podem ter acesso à tua vida totalmente, já não podem mais até ter acesso à tua vida. Tem que estar sempre assim, estar afastados. Isso aqui já é um bom passo na tua vida. E o último sinal que eu vou dar, o último sinal simplesmente é o vazio espiritual. Essas pessoas enfrentam um vazio espiritual que simplesmente já não conseguem fazer nada contra você. Sentem um vazio espiritual, é como se tudo que fazem contra você, de repente fazem tudo contra você e já não funciona mais. Chega uma fase assim, vão fazer tudo contra você, mas já não está a funcionar. É como se você ficasse alguém que, não imparável, mas simplesmente que Deus te protege de tudo. Porque é como se Deus começou a te proteger de tudo e você evoluiu ainda mais. Está num outro nível diferente. Eles agora são obrigados a crescer. É como se eles estivessem a te ver por cima. Eles que te colocaram por baixo, agora estão a te ver por cima. Agora eles se sentem obrigados a crescer. E quem não quer crescer contigo simplesmente sente vazio espiritual. Já não está conseguindo chegar no teu nível, porque você evoluiu muito. Enquanto eles pensavam que estavam a te deixar cair, você apenas evoluiu muito. Isso acontece muito na vida dos escolhidos. Ou bem dizer, na vida daquelas pessoas que vão contra o escolhido pela injustiça, de repente sentem vazio espiritual. Que eh, antes eles te atacavam, antes eles te faziam maldade e pensavam que estavas embaixo deles, estavas por baixo, mas agora eles te veem por cima deles e agora são obrigados a crescer, porque enquanto eles pensaram que estavam a te deixar cair, só evoluíste mais. O buraco que cavaram, o buraco que eles cavaram contra você, eles agora se veem mais no fundo do buraco. Eles agora se veem mais no fundo do buraco quando você está por cima deles. Eles agora são obrigados a crescer para chegar no teu nível. Isso agora é que acontece contra a vida daquelas pessoas que se metem com o escolhido. Quem se mete com o escolhido não se meteu com o escolhido, se meteu com o próprio Deus. O escolhido não faz por maldade ou por vingança. Ele não faz isso por vingança. Mas é o próprio Deus quem declara contra a vida do escolhido. Porque o escolhido está aqui contigo. O escolhido ele pode estar aqui contigo, pode estar junto contigo. Mas a missão dele não é da parte dele, é de Deus. O escolhido pode estar contigo, bem, sentado, estão compartilhando muitas coisas enquanto está em vida. Mas a missão do escolhido não tem a ver com ele mesmo, não é sobre ele mesmo que fez a missão, é Deus na vida dele. Então assim, simplesmente quando você está contra o escolhido, estás contra o próprio Deus. É assim que acontece contra a vida do escolhido. Se não está contra só o escolhido, estás contra Deus. E é isso que acontece contra a vida do escolhido. Então, esse é o vídeo, a mensagem que eu quis passar. Yeah.